Alô, amigos. Mais uma vez estamos aqui para apresentar o podcast do Gente que Fala. Hoje, com o jornalista que é amigo de longa data, o Elvio Borelli. Como vai, Elvio? Tudo Seja bem? bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Fausto, e também a sua produção, viu? Prazer é nosso de você estar aqui conosco, viu? O Elvio é jornalista, como eu disse, escritor. Ele foi assessor de comunicação da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo e da Ouvidoria das Polícias do Estado de São Paulo. Trabalhou na Jovem Pan, Rádio Trianon, isso tudo nós vamos conversar, não é? É isso aí. Hélio, você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo, aqui na Moca, onde vivo até Você é hoje. moquense? Eu sou moquense. Dizem que quem nasce na Moca não sai da Moca. E você mora na Moca? Moro na Moca. Não sai mesmo, incrível isso, né? É mais ou menos o que acontece com o pessoal que nasce ou mora em Santo Amaro. É. Não E também quer sair daquela região. Eu, por exemplo, sou um deles. Sou daquela região, né? E eu comecei lá na Gazetinha de Santo Amaro. Sim, Imagina então aí. a trajetória é Imagina. longa e fértil. Em 61. Eu fui um pouco depois. Quantos anos depois? Eu, em 77. 77. Eu entrei na faculdade de jornalismo. Eu não queria ser outra coisa, eu queria ser Eu jornalista. ia perguntar, por que você escolheu jornalismo? Eu sempre quis. Eu tinha uma influência dos meus pais. Principalmente minha mãe, meu pai gostavam muito de política. Não tinham, meu pai era alfaiate, minha mãe era costureira. Mas eles tinham a atividade, gostavam de jornalismo. Eu me lembro que eu era garotinho, não tínhamos televisão. Então a gente jantava e deitava com meu pai para ouvir o grande jornal falado Tupi, um Enzo de Almeida Pato. Não, minto, Corifeu de Azevedo Marques. O Enzo era música. O Enzo foi meu amigo também. Corifeu de Azevedo Marques. Com aquela voz dele estridente, né? E naquela época, para falar em rádio, precisava ter voz, né? Sim, e como é que ele venceu? Voz, porque né? ele tinha uma voz diferenciada, né? E depois veio, é interessante que depois de muitos anos, né, eu era garoto, e o Franco Neto, que eu trabalhei muitos anos, meu amigo, eu também. e Ibrahim José, eles eram locutores do grande jornal falado do Tupi. Eram jovens também, depois eu fui trabalhar na Jovem Pan com eles. Tal. Que voz que ele tinha, não, Franco Neto? Franco, um velho amigo, um amigo de coração. Querido, né? Figura ímpar no rádio. Né? Eu trabalhei com ele na Bandeirantes. Ele trabalhou com o Cadunc, né? Na época, titulares da notícia, né? Como foi o seu primeiro contato com o radialismo? Olha, é interessante. Eu entrei na faculdade e eu era vendedor de anúncios de página amarela. Era uma venda... Na época, sim. Era uma coisa, sabe? E eu tinha 18 anos, 19 anos. Páginas amarelas. Páginas amarelas. Era um lugar que se ganhava muito bem, se tinha um status como vendedor, né? Naquela época. E ia para cima e para baixo. Eu entrei na faculdade. Fui sentar lá no fundão da sala. Daqui a pouco senta um rapaz do meu lado. Oi, tudo bem? Tudo bem. Saímos já naquele dia. Falamos, vamos tomar uma cerveja e tal. Era José Nelo Marques. José Nelo. E já era repórter de grande prestígio na Rádio Jovem Pan, só que ele não tinha o curso de jornalismo. Ele era radialista. E aí ele resolveu fazer a faculdade. E veio fazer a faculdade comigo. 3 meses depois, sem eu pedir nada, ele falou assim, olha, abrindo vaga na Jovem Pan. Você não quer? O salário meu era alto. Que ano foi isso? 77. E aí eu resolvi ir lá conversar. Fiquei lá meio no desvio. Fiquei quase que 1 ano. Eu trabalhava como vendedor e eu ia lá num determinado período e pintava uma coisa ou outra. Era meio informal, sabe? E foi um período interessante porque
o chefe de reportagem era o Zé Carlos Pereira. Sim. E ele passou por alguns problemas pessoais e ele não ia. Então, a rádio ficava meio que o Fernando Vieira de Mello que cuidava à noite da rádio e de manhã cedo, porque ele era também diretor do Mapping na época. Isso. E aí eu fiquei lá, até que um dia lá surgiram os problemas, a Jovem Pan tinha muito fazer cobertura de estradas, os fins de semana prolongados, com muita... E um daqueles finais de semana ia ter uma grande movimentação já prevista na estrada. E eu tô lá sentado numa redação, aí o Milton Parron, que assumiu temporariamente a chefia, virou para mim, eu nunca esqueci, virou e falou: "Ô menino, como é que você chama?" Falei: "Elvio." Ele falou: "Você fala?" Eu nunca esqueci, você fala, o que ele quis dizer, você fala no rádio, né? "Eu falo." Ele falou: "Vem aqui. Ó, você vai fazer o seguinte, eu vou te pôr na estrada quinta, sexta, sábado e domingo. Vai trabalhar direto. Só que você vai fazer boletins da Regis Bittencourt, da Raposo Tavares. Você fica andando com viatura lá até quando tiver movimento. Só que você escreve, hein? Não vai ficar querendo inventar, você se perde." Eu levei um calhamaço de coisa e escrevi e fui bem. Aí o Parro meio que me adotou. Aí o Fernando era uma figura engraçada. Você trabalhou com o Fernando? Sim. O Fernando muitas vezes você fazia amizade com ele, ele não sabia se era funcionário ou não, né? Ele te tratava como? E aí acabei sendo contratado. Fui contratado em 78, fiquei um bom tempo na Jovem Pan, saí e voltei. Você era repórter ou era locutor? Não, eu era, inicialmente, eu fazia já reportagens, mas eu trabalhava com o Ney Gonçalves Dias no São Paulo Agora. Sim. Era um programa que estourava de audiência. E o Ney com aquela verborragia, com toda aquela verve dele de advogado e tal, ele já tinha estado no Jornal da Manhã da Jovem Pan e estava fazendo, e bombava, né? E eu passei a ser um dos 4 repórteres que tinha no quadro de funcionários do São Paulo Agora. Mas trabalhava para a emissora. E o Ney, até hoje, é hipocondríaco, né? Então ele gostava muito de fazer que eu fizesse reportagens da área médica, de show business e tal. E eu comecei a fazer especiais, sabe? Matéria fria, que a gente chama hoje, né? Aí peguei gosto pelo negócio. Aí fui trabalhar no Palácio dos Bandeirantes como setorista, fui para o aeroporto de Congonhas, eu fiquei 4 anos como setorista. Foi de muita valia para mim, porque eu conhecia a República. Não existia o aeroporto de Cumbica. Era Congonhas. Então, o Brasil passava por ali. O show business no Brasil passava por ali. O futebol passava por ali. Então, eu tive, assim, uma escola podemos dizer hoje, multidisciplinar, porque tinha várias áreas de atuação, né? Muita gente ia lá só para ver avião. Havia avião, subir e descer, né? Eu até hoje eu gosto disso. Eu acho um negócio meio bobo, mas eu não fico olhando, eu achei meio fascinante o avião, sempre achei, né? E é isso, esse foi o começo, né? E depois aí fui para o Palácio dos Bandeirantes no governo Paulo Egídio Martins para ser setorista. Voltava quando tinha esses fins de semana prolongados, voltava a fazer, porque aí a Jovem Pan tinha aquilo, deu certo, continua, tá? Não vamos mudar. Então tinha uma turma que... Você falou aí no Zé Nelo Marques, né? Zé Nelo. Eu cheguei a redigir na época na Jovem Pan para o Zé Nelo, para o Tatá, Nelson Tatá Alexandre e o Odair Batista. Odair Batista. Quer dizer, os 3, e o programa nunca chegava no final porque eles davam risada. O Capota também. Tinha o Capota, que era o Nelson Tatá Alexandre e o irmão, que a gente chamava de Capota. Ele, qualquer coisa ele dava risada no ar, né? E acabou ficando engraçado aquilo, as pessoas gostavam. E o Tatá de vez em quando... na hora do almoço. Tatá de vez em quando eu tenho notícia dele.
Infelizmente ele não fala, né? Teve um problema É um de negócio saúde incrível, grave, né? grave. Então a Jovem Pan é um marco histórico na Na sua minha vida. E trajetória, hein? minha trajetória que me projetou no jornalismo, na reportagem. Eu queria ser repórter e fui repórter. E sou ainda. Quantos anos você ficou lá? Aí eu fiquei mais de 10 anos uma primeira vez, aí eu saí, e é um negócio interessante, porque o Parron foi convidado para substituir o Gil Gomes na Rádio Globo, que era a número 1 de São Paulo, a Rádio Popular. E me convidou para fazer parte da equipe dele. Ele falou: você vai ser o meu repórter. Pô, legal, vamos lá, vamos tentar. Fui falar com o Fernando, porque o Fernando era além de ser um chefe, mas ele era meio guru, né? Então, eu falei, ele falou: vai embora, vai lá, ganha o teu espaço. Eu fui, fiquei 2 anos, ele me chama de volta. Aí eu entrei na reportagem policial. E o que você... a atividade policial é pesada, né? É pesada, mas é uma cachaça. Né? E é onde se tem a verdadeira reportagem. Sem menosprezar outras áreas, Sim. mas ali você tem que... Hoje não é tanto assim, hoje nós temos alguns problemas, mais para frente posso tratar sobre isso, mas na época você não tinha. Primeiro você não tinha rede social, não tinha internet. Quando eu entrei, tinha 51 delegacias na cidade de São Paulo. Além disso, você tinha os departamentos de polícia. E você tinha que cobrir tudo para uma emissora como a Jovem Pan e não podia levar furo, tinha que dar furo. Concorrer com Percival de Souza, Renato Lombardi, Fausto Macedo, Fombin Salaro, Nicolau Fará e outros grandes nomes da época e que estão até hoje aí. Que cobriam polícia. Que cobriam polícia e já estavam há um bom tempo. Para entrar nesse meio, sabe, é que eu sempre tive na minha cabeça o seguinte: eu olho o que os mais velhos fazem. Eu não entro... eu sou... Os mais experientes. Os mais experientes. Isso, meu pai me ensinou isso. Olhe sempre aquele que está mais à tua frente para ver o que ele faz. Até para você não fazer igual ou fazer. Depende, né? Exatamente. E foram um dos grandes espelhos para mim. E a reportagem. E aí comecei a tomar gosto, né? E no começo esse pessoal me via assim meio... Porque a gente frequentava a sala de imprensa do DEM, sala de imprensa do DEGRAN, isso aqui. E percorria delegacia por delegacia. Aí você começa a ter contato. Eu vivia, até hoje eu trabalho com cadernetinha. Eu abria a caderneta no dia e era sabe, falar com fulano, ficando. E o que acontecia de manhã, à tarde era diferente. Você falou do seu pai aí. O seu pai teve muita influência na sua escolha pelo jornalismo? Né? Não, meu pai e minha mãe nunca me disseram, faça isso. Graças a Deus, eu sou filho único. Mas eu tive assim, principalmente por parte do meu pai, minha mãe me levava mais na rédea curta. Era mais brava, né? Não, era mais brava mesmo, brigava comigo. Mas meu pai não. Meu pai nunca me levantou. Vem aqui, vamos conversar. E eu me lembro quando eu era moleque, que a gente morava numa avenida muito movimentada. Aí ele falou: eu vou mudar daqui porque você não pode sair na rua. O moleque tem que ir para a rua. Até hoje eu sou um rueiro, né? Eu não consigo ficar muito tempo dentro de casa. Né? E quando você foi para a Jovem Pan, ele deve ter ficado todo orgulhoso. Muito, né? Muito contente. Porque eles ouviam o rádio. Meu pai e minha mãe, eles tinham uma peculiaridade. Quando jovens e namorados, eles frequentavam as emissoras de rádio. As emissoras de rádio faziam shows. A Bandeirantes, a Pan-Americana, menos a Pan-Americana, mas também. A Pan-Americana fazia radionovela e depois foi fazer futebol, que era do Valdo Viana, o Vianinha. E então eles iam, e meu pai fazia poesia. E levava lá, e eles... Tinha concursos, meu pai gostava de participar dessas coisas. Não tinha estudo nenhum, mas gostava, porque a mãe dele, minha nona italiana,
Era uma autodidata, uma mulher que adorava arte, cinema, óperas e em cima disso, eu acabei tendo minha vida musical também, né, com óperas, operetas, meus pais ouviam essas coisas, além da música popular É. brasileira, né. Você falou em Rádio Pan-Americana, quando eu fui pra Jovem Pan, Hum. que era Pan-Americana ainda quando Sim, eu sim, fui, lá no aeroporto. foi no aeroporto, É, né. faz É, muito tempo isso, muitos anos. sim, sim, Rádio ainda Pan-Americana. faziam parte das Emissoras Unidas, né. É. Depois decidiram mudar o nome de Jovem Pan, que foi muito feliz, né. É, então, É um porque nome você sabe meio que essa história. Essa história vem que o Tuta, ele fazia a Jovem Guarda, que era o programa do Roberto Carlos que sim, ganhou notoriedade, né. sim, Foi meio sem querer esse programa sim, também. E aí eu sempre tive muito bom relacionamento com o Tuta. E ele gostava de contar as histórias dele, também foi um grande homem da televisão brasileira, foi, né. foi. Dos shows, da Sim, e aí ele quando foi feito meio que uma partilha entre os irmãos e o pai, para que cada um dirigisse, todo mundo ficou com o filé, o Tuta era o mais novo. "Ah, fica com a Pan-Americana", que era uma emissora falida. sim. E era uma emissora que o Paulo Machado de Carvalho tinha comprado. Por quê? Porque gostava de futebol e ele achava sensacional uma emissora que falava de futebol 24 horas no dia. Sim. E depois eu vou entrevistar o Paulo E já Machado. havia Rádio Record, né, na Já época. via, Record É, tinha até um slogan, Record é, a maior, né. é. Que E era do aí mesmo grupo. do mesmo grupo e era tanto é que o Fernando era chefe de reportagem da Record. E tinha o Parrom, o Realinho, tinha uma turma da Boa, pesada ali, boa. jovem ainda, mas, É, né, o que que ele fez? Quando o Tuta, falou: "Ó, vou fazer uma rádio nova", uma rádio que hoje se fala hard news, né. "Topa, Fernando?" Ele topou. E aí ele escolheu a dedo quem ele queria. O Fernando era um homem de time, né. Então levou essa turma que construiu praticamente a Jovem Pan e o nome Jovem Pan, né. Depois passou por momentos bons, momentos não tão bons, mas sim, é natural, né. é natural, né. Principalmente depois da perda do Tuta, porque o Tuta levava uma linha de conduta Sim, diferente, né. sim, Ele era independente. sim. Você também passou por grandes grupos como a Globo, Excelsior, Isso, Trianon, TV Bandeirantes, Canal Rural. era rural. Como foi trabalhar nesses ambientes? Então, olha, eu trabalhei apenas 2 anos pela Rádio Globo. Fui com o Parrom para fazer um programa policial. O Parrom o programa durou 1 ano. Aí mudou a direção da Globo, da Sistema Globo de Rádio no Rio de Sim, Janeiro, e resolveram que não ia ter mais programa policial. Aí nós tínhamos contrato, aí nos passaram pra Excelsior, que estava fazendo jornalismo. E eu fui para lá, o Parrom também foi, o Zé Nelo estava com a gente, foi para lá também. Tinha um outro colega, Miguel Dias, que acabou Antônio falecendo. Celso? Antônio Celso, É, mas o Antônio Celso já estava antes, né, ele sim, estava na máquina do som, sim, inclusive, né. Foi um sim. grande nome, né, É, é, o precursor do que é hoje a rádio de FM. é. Luiz Fernando Malhoca, que fazia produção, que também Isso, virou um homem isso. ligadíssimo É, ao rádio FM, né. é. Depois viemos a trabalhar na Jovem Pan junto, ele pelo FM e eu pelo AM, e depois fazia o AM e FM, né. E aí foi interessante, porque, eu fiquei lá mais um tempo, aí a gente sempre tinha contato com o Fernando. Aí o Fernando me chamou no MAP, porque ele passava o dia lá no MAP, e ele era o homem da publicidade, era o maior veículo, maior empresa de que anunciava no Brasil, era o MAP, Era uma era o MAP. sim, Aí ele me chamou e falou assim: "Olha, eu tô querendo reforçar", ele sempre foi apaixonado por reportagem policial. Ele falou: "Eu tô querendo fazer um negócio um pouco diferente que não se faz". Ele falou: "Eu sempre fiz, eu tive uma equipe de 7 repórteres policiais que ele chamava os 7 homens de ouro, e cobria todo tipo de reportagem policial".
Ele me contou 1000 histórias, ele falou: "Topa voltar?" Eu falei: "É agora, Fernando". Perguntei nem quanto. Ele pegou o telefone e falou para o Zé Pereira: "Zé, amanhã o Elvio tá aí, atende ele, tá?". Naquele dia já 15 de setembro, não lembro o ano agora. Não, 86, 86. Para você ver, você está contando essas coisas aí, havia mais glamour, né, naquela Sim, época. eu posso te dizer, e isso você é testemunha disso, porque você é um homem que está no jornalismo há mais tempo que É, eu já é, estou há 40 e poucos anos, é. você está há mais tempo, 62. 62, É. então. Eu 77, então a gente tem uma coisa, mas, é o meu período, graças a Deus, a gente vibrava em ser repórter. E tinha valorização no próprio mercado. O repórter era a alma do jornalismo, que eu continuo entendendo que é. Só que hoje não é valorizado. Nem o repórter se valoriza hoje, salvo algumas exceções e alguns veículos. Muito embora nós temos hoje uma dimensão muito grande de veículos de comunicação, porque quando eu comecei a trabalhar tinha a Jovem Pan e a Bandeirantes. Tinha isso com emissora jornalística. Você tinha a televisão, você tinha a Tupi e a Globo, e você tinha, um pouco de Bandeirantes. A Bandeirantes era ainda estava engatinhando, né. Mas já fazia, eu gostava muito de ver no qual eu acho que eu não tenho certeza, mas acho que você trabalhou. Eu tive uma coincidência, o meu professor de radiojornalismo na faculdade foi nada mais nada menos que Alexandre Cadonc. Hadouken? Ah, Ele era um louco de pedra, para falar bem a é. verdade. Ele dava umas Mas umas aulas. naquela época, ouviu, era o Hadouken na Bandeirantes e o Fernando Vieira de Mello na Jovem Na Pan. Jovem Pan. E havia uma competição Sim, entre as 2 saudável, né. emissoras, É. saudável. Exatamente. Era um melhor que o outro, não é? Sim, isso chegou um momento e havia uma disputa de profissionais, É, entendeu, é, é, entre uma e outra. E eu me é, lembro que nesse meio tempo surgiu uma emissora chamada Rádio Capital. sim. Tinha um outro nome para Na Rádio 9 de Capital, julho, na né? 9 de julho ali, costumavam dizer, até fazer uma brincadeira, que era uma piscina que tinha uma rádio, porque a casa tinha uma piscina. É. Exatamente, exatamente. Aí começou a haver uma procura por profissionais repórteres, sabe, e era o Hélio Ribeiro que estava comandando. O Hélio, grande nome, né. E um dia eu recebi um telefonema para falar com o Hélio. Vamos lá. O Zé Nero já tinha recebido, eu não me lembro se o Parrão recebeu, e vários outros repórteres que tinham na Jovem Pan receberam, alguns foram. E aí a Bandeirantes também, me convidou para ir e tal. Eu falei: "Poxa, a emissora está começando, tal, eu já estou aqui crescendo, né". Você está Sim, tô crescendo, é melhor crescer num lugar sim, bom, né, para você, porque você tem que fazer o seu nome, né. E você só faz com trabalho, não sim, tem e bom trabalho. sim, E aí, o Tuta resolveu fazer o seguinte, ele falou: "Ó, para o Fernando, vê quem você quer e a gente faz um contrato. Vamos fazer um contrato de 2 anos". Aí eu fui incluído nesse contrato de 2 anos, que era um contrato fixo. Você não podia sair, você tinha que pagar multa, aquelas coisas, né. E que foi muito bom, porque eu me lembro, e aí uma peculiaridade que outro dia eu estava vendo, eu não sei se você lembra, um as pessoas, o mundo é tão vertiginoso hoje em termos de informação. Teve um camarada numa cidade chamada Casemiro de Abreu, no interior do Rio de Janeiro, que disse que ia receber um OVNI lá de Vênus, e marcou a data. é. Pô, se tu tá aí na internet, tem até um filme a esse respeito. Teve, teve gente que do exterior, a Globo dava isso no Jornal Nacional, era todas, começou a chover gente no interior e na hora H o que aconteceu? E a Rádio Capital foi. Tinha até um repórter, eu não me lembro o nome dele agora, mas era um veterano que adorava essas coisas de OVNI e tal, né. E aí, foi pra lá. No dia o cara estava cercada, contrataram, fizeram até um cerimonial, o prefeito ia lá,
a alimentação que dariam aos extraterrestres, tudo isso. Se falar isso hoje, eu falo assim, pô, esse cara é um louco, falando, não, mas isso está nos anais do jornalismo brasileiro e com grande repercussão. Se pegar na internet, tem uma coisa ou outra a esse respeito. É o OVNI Casimiro de Abreu. Aí na hora H, o maluco lá, quando fala, pô, e aí? Ah, tem muita gente e o cara diz que não vão descer. E aí, pô, a coisa virou piada, né? Sim. Então, eu tô falando isso para concluir. Aí a Rádio Capital, que foi lá, marcou hora. Aí numa reunião, o Fernando fazia reuniões diárias, de pauta, tudo, ele falava, ele era meio que espalhafatoso, e um dia alguém falou, e a Rádio Capital? Ele falou, você vai acreditar numa emissora que marca dia e hora para ver um OVNI? Pô, isso pra mim ficou na minha cabeça. Uma coisa interessante para a gente comentar, Elvio. Eu me lembro que os repórteres, e você era um deles, saía para a rua sem pauta. Sem pauta. Sua obrigação era trazer notícia. E olha lá se você chegasse no fim do dia e a outra emissora deu uma informação que você não tinha. Em polícia era um problema isso. Hoje não, hoje o repórter sai pautado, né? E muitos não... Não sai, né? Exatamente. Eu outro dia estava lendo uma crônica do Ricardo Couto, figura que eu admiro, um grande repórter. Meu amigo, maravilhoso. E ele está dizendo, ele escrevendo, né? Escreveu semana passada uma crônica dele, e o repórter não sai mais para a rua, né? E a verdade está na rua, né? Isso é uma frase linda, a verdade está na rua. Sabe com quem o Ricardo Couto começou? Você? É Gazeta de Santo Amaro. Eu sei. Eu te provoquei, mas eu sei disso. Gazeta de Santo Amaro. Uma grande figura. Cresceu muito e é um cara de bom caráter, é um profissional competente, né? Sim. Maravilhoso. Amigo, maravilhoso. Nós somos amigos até hoje. E eu estou falando para você da década de 60. Você e a pesquisadora Karina Florido Rodrigues são autores do livro Vozes do Carandiru. Você levou 5 anos para terminar? Porque aconteceu o seguinte, eu não é que é para terminar, é uma pesquisa. Eu resolvi fazer o seguinte, a editora Jabuticaba, eu tinha escrito um livro chamado Noites Paulistanas. Aí a editora, a editora Jabuticaba, que era da filha da Constança Pascolato, ela não me conhecia, tal, conseguiu meu telefone e me ligou, falou, vem aqui, queria conversar. Eu falei, eu estou querendo fazer um livro sobre crimes verdadeiros. É uma tendência no mundo isso e eu queria entrar. O que você quer? Aí comecei a dar uma série de opções para ela, né, do que tinha de crimes que eu participei, porque a gente acompanhava um crime há um ano ou mais, todo dia tinha informação, sequestros e tudo mais. Aí ela falou, pô, cara, que tal um livro sobre o Carandiru? Mas não é o livro do Drauzio, que é meu amigo. O Drauzio escreve crônicas que ele, da vivência dele como médico dentro da Casa de Detenção de São Paulo. O que eu proponho para você é a gente entrevistar e fazer um livro-reportagem sobre essa morte do 111. Já tinha acontecido. Aí o livro. E aí ela falou, eu topo. Falei, só que é o seguinte, eu não quero pegar inquérito policial e ler. Fica fácil. Eu quero fazer um... Aí eu consegui a Karina, eu conheci a Karina, que trabalhava na Assembleia Legislativa. Já era pesquisadora e trabalhava na Assembleia Legislativa. E eu fui procurar quem? Coronel Ubiratã. Uma pessoa que eu não me dava bem. Ubiratã. Coronel Ubiratã Guimarães. Eu não me dava bem com ele. Aí, na coisa, mas era um mútuo respeito, porque eu fazia reportagem, ele era o chefe de polícia da capital. Ele já não era mais, ele já era deputado. Aí consegui um papo com ele, falei, topa fazer um livro assim, eu tenho uma encomenda para fazer. Falei, só que é o seguinte, eu vou fazer o que eu acho que deve fazer.
A única coisa que eu te peço, você me dá um depoimento e todos os seus subordinados. Tá feito. Eu não vou nem. Eu só vou abrir caminho para você porque ninguém falou até agora. Não ser eu. Falei, tá ótimo. Aí comecei, fiz uma série de depoimentos com ele. Eu morava aqui na 9 de julho com a Lorena. Uma série de depoimentos, um lugar inclusive que ele foi assassinado. E aí ele me ligava, o comandante X que está em tal lugar, olha, o jornalista vai te procurar, está escrevendo um livro, fala o que você tem que dizer. Ninguém negou que matou. Só que eu procurei ser decente. Eu não dou juízo de valor. Meu livro não tem, se você procurar, não tem adjetivo. É um livro substantivo. Então foram vários caminhos. E aí fui procurar o Fleury. Governador. Falei, Fleury, eu tinha amizade com o Fleury já no Ministério Público, Sim. depois como secretário e tudo mais. Eu falei, eu tenho uma encomenda assim, escrevi um livro. Você fala? Eu nunca me esqueço, o livro estava praticamente pronto quando eu fui fazer a entrevista com o Fleury na casa dele. Ele já tinha saído do governo. Ele morava atrás do Pacaembu, ali em Pacaembu. Você deve ter ido lá, que você foi secretário dele. Me recebeu em casa, ele tinha um escritório lá. Aí sempre ficou aquela polêmica. Quem deu a ordem? Quem deu a ordem? Quem deu a ordem? Que quem deu a ordem seria em tese... E todo mundo queria responsabilizar o Fleury por ter dado a ordem. Aí ele me disse, ele falou, eu vou te falar uma coisa. Ele falou, pode escrever aí e coloca que eu vou... eu sustento isso porque é verdade. Eu não estava em São Paulo, eu estava em Sorocaba. Mas se eu estivesse em São Paulo, eu teria dado a ordem para entrar. Pronto. Era o que eu precisava, né? Porque eu tinha que ter uma novidade. Esse livro estourou, vendeu. Depois é que a editora partiu para outros caminhos e acabou. Mas o que foi editado, vendeu. E quando houve o julgamento no Tribunal do Júri de todos os soldados, os policiais, o Coronel Biratã foi julgado à parte. O meu livro foi usado tanto pelo promotor como pela defesa. Para mim, isso é um reconhecimento. Profissionalmente maravilhoso. Por quê? Porque eu falei a verdade que foi, por isso que ele chama vozes. São as pessoas que estiveram lá e tem depoimentos dramáticos. Um negócio... E qual é a sua opinião pessoal sobre o que aconteceu lá? Ali houve... Posto quem conheceu meio policial, meio policial não, meio carcerário, até uma brincadeira que a cadeia estava muito tranquila naquele dia. E quando está muito tranquila, por hora vira. Havia uma rixa de presos. E houve naquele dia um jogo de futebol que era o PCC, que depois se engatou que o PCC surgiu porque o PCC tinha o primeiro comando do interior, que eram os presos que vieram jogar em São Paulo. E aí os caras disseram, aí nós somos o primeiro comando da capital. Ele virou o PCC. E teve um futebol, cada um foi para a cela. De repente, 2 presos que vinham de rixa de outras cadeias, isso é o que mais eu filtrei, e ali começou o que eles chamavam, porque a casa de detenção eram as celas, você tinha uma entrada e ela fazia um círculo, meio círculo, um arco. E tinha, na área que eles tinham lá, eles chamavam Rua 10. Rua 10 não existe, era coisa de presos, sabe? Coisa de... Vamos tirar satisfação na Rua 10. E todo mundo é faccionado de alguma maneira. Se você não tiver amigos da cadeia, você está preto. Qualquer cadeia do mundo. Você tem que ser protegido e proteger. Aí lá saiu um esfaqueando outro, briga e tal. De repente houve um rebuliço na cadeia. Aí a cadeia virou. A cadeia virou. Nisso foi chamada o juiz corregedor.
Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com os sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. E foram... Não foi apenas um juiz, foram, se eu não me engano, 3 juízes. Eles foram para lá porque quem manda na cadeia não é polícia. Quem manda na cadeia é justiça. É o juiz corregedor dos presídios. Ele, em qualquer... Isso é parte do ordenamento jurídico brasileiro. Aí vai, e a coisa começou a ferver. Aí o coronel Biratã, comandante da capital, foi para lá. Aí fecharam, eu estava lá, por isso fecharam a portinha lá do pavilhão 9, que era tudo dividido e separado ao mesmo tempo, né? Aí começa aquela briga tocando fogo e gente morrendo dentro, porque nessas horas os desafetos se degladiam. Quem é jurado de morte é jurado de morte. Então é uma oportunidade para matar. E aí, o que aconteceu? O juiz se reuniram, olha, precisa entrar. O coronel Biratã, via rádio, fala com Pedro Franco de Campos, que era o secretário de Segurança Pública. O governador não estava. Pai do Pedro Campos hoje na Bandeirante. Que começou com a gente. Exatamente. Naquela época ele tinha 4 anos de idade. Eu levava ele na Jovem Pan e ele adorava a rádio. Ele está muito bem na Bandeirante. Então, mas ele com 4 anos de idade, a gente levava ele lá na Jovem Pan, ele adorava ficar lá fazendo... Ele tinha um gravadorzinho, era uma figura, menino. Trabalhou comigo até sair da Trianon, porque depois ele foi para Trianon comigo, que o pai dele falou, você não quer que ele seja jornalista? Vai, agora arruma um emprego para ele, hein? Então ele aprendeu muito com você também. Espero que tenha alguma coisa, tenha. Ele é um bom caráter, acima de tudo, muito importante. Eu fico contente. Ótimo profissional. E subiu de uma maneira, até porque ele é preparado. E sempre gostou disso. É incrível. Bom, mas só concluindo, e aí o juiz falou, tem que entrar. O coronel Biratã falou, olha, secretário, ele falou, faça o que tem que ser feito. E avisou o Fleury, que estava retornando para São Paulo de helicóptero. Aí quando eles abrem o cadeado, porque os presos fecharam o cadeado, eram aquelas correntes enormes, tiveram que ir um bombeiro levar lá o negócio. Quando abre, um cara joga uma televisão, aquelas televisões antigas, joga em cima da tropa. Acertou quem? Coronel Biratã. E o coronel Biratã caiu, desfalecido, foi levado para o hospital, ele nem entrou. E foi condenado a mais de 600 anos. Depois foi reformada. E eu falava para ele, mas o senhor foi condenado por algo que você não fez? Ele falou, mas é assim. Eu sou comandante da tropa. Ele levava isso, não, eu sou comandante da tropa. Responsabilidade. É responsabilidade, né? E os comandados dele, os tenentes, adoravam ele. Ele era um homem de tropa. Um homem de tropa, sabe? E aí a coisa desandou. Aí eles tomaram cada um, e eu descrevo isso. Cada tenente tomou com o seu grupo, de pelotão e tal. E alguns mais se excederam, no meu entender, se excederam, entendeu? Mas nenhum negou que matou. Aí deu no que deu, né? Porque eu faço uma conclusão no livro que isso é própria minha, isso que eu acho. A rixa que havia entre polícia e bandido na rua foi lá para dentro. Porque apareceu gente da rota lá que não tinha nada a ver, mas foi dar apoio. E quando o Biratã, que segurava a tropa, não segurou, porque não estava mais, aí a coisa desandou. E a morte do coronel Biratã? Você acompanhou? Acompanhei, né? Aí
houve até uma suspeita de que tinha sido a namorada. Bom, não se sabe quem foi. Pelo menos não se provou quem foi. Ele tinha uma coisa interessante. Eu comecei a conviver, eu convivi mais de um ano com ele, não diariamente, mas ao longo de coisas que eu ia conversar com ele. Cada cômodo do apartamento dele, ele tinha um revólver. Houve uma desavença lá. Se fala que o próprio PCC que tenha matado, mas nunca ficou provado. Também não ficou provado que a namorada teria sido a coisa. Só que ele tinha uma peculiaridade que eu não sabia, convivendo com ele um bom tempo. Fui até estandes de tiro, ele fazia festa, me convidava. Eu falei, pô, eu tô fazendo isso aí, eu tenho que ir lá, né? E aí ele era mulherengo, ao extremo. Assim, e tem uma mensagem, horas antes dele morrer, mas ele foi na Hípica de Santo Amaro, no lançamento, ia ter uma festa lá, e ele era da cavalaria, ele adorava montar. Ele foi para lá, ele estava com a namorada. E ele encheu a cara. E foi pro apartamento. Ela teria ido junto com ele. Só que ele tinha, sabe o bip, ele tinha uma namorada, que era uma menina bem mais nova do que ele, que não tinha 30 anos, uma delegada federal, que era de outro estado, mas que ele se relacionava. Além de depois eu vi saber que o homem era uma fera, já velhão, né, para usar a expressão, mas ele... E aí eu acho que até onde se chegou, e também não houve muita insistência em se investigar isso, sabe? Não sei, nunca se investigou a fundo o que aconteceu. Mas, na minha cabeça, é desavença por causa de mulher. Nada a ver com... Ele frequentou muito gente que fala, né? Na época, na Trianon, você sabe, ele ia... Não, eu conversava muito com ele, porque depois eu acabei tendo uma amizade com ele, né? Porque eu não gostava dele, porque ele era comandante do policiamento da capital e teve uma greve de PMs. E os PMs ficaram na Praça da Sé, na escadaria da igreja, da catedral, perfilados e se negavam a receber ordem. Aí porque eu achei ele truculento. E ele era truculento. Até fui crítico, relatando isso, né? Mas ele foi lá e ele prendeu todo mundo. Sozinho. Sozinho, mal dizer. Não levou uma tropa. Todo mundo preso. Caminhão, todo mundo em cana. Ele uma vez me deu um cartão, né? Ele falou, Fausto, qualquer coisa que aconteça com você, tá aqui, liga para mim. Ele era assim, né? E você também, quando você está falando, ele já não era mais policial da ativa. Não. Era deputado. Ativa. O número dele era 111. Exatamente. Ele era deputado. Ele usou, deputado estadual. Ele era deputado. Qual é a sua visão hoje sobre o sistema penitenciário brasileiro, Elvio? Pastor, eu fiz até um trabalho há alguns anos. Eu fui convidado, eu e mais 3 outros jornalistas, para uma semana de debate jurídico na Faculdade do Lago de São Francisco, com vários expoentes da magistratura, de tudo, e eu fiz cada um tinha 15 minutos para apresentar, e eu fiz um trabalho. Eu continuo achando, e que cada vez mais, não que eu queira ter razão, nós temos que acabar com o excesso de penas. Você vai falar, poxa vida, excesso de pena. Nós temos penas, foi condenado a 100 anos. Cumpre quanto? A progressão de pena... Isso é só para inglês ver, né? É fingir que tá punindo. Eu acho o seguinte, eu defendi aquilo lá, e eu defendi que é melhor ter uma pena para um homicida de 10 anos, ele cumpra os 10 anos, sim, do que você dá 30 e ele não cumpre 8. Cumpre 5.
Eu me lembro que nós tínhamos um grande procurador aqui, o Marino Júnior, Famoso. o famoso Marino Júnior. Quando eu terminei a minha fala, ele foi até a mim, me cumprimentou e falou: é isso aí. Eu tenho isso até nos cadernos jurídicos da coisa lá, o papo que eu tive. Mas não foi, porque aquilo foi levado depois ao Congresso Nacional. Era uma coisa para se mudar. Mas aí vem é muito, por exemplo, agora. Eu estava vindo para cá, estava ouvindo. Que o principal, hoje é uma notícia de hoje, de ontem, que o principal problema e que vai se influenciar muito na próxima eleição para presidente, principalmente, é a segurança pública. Sim. Com certeza. Agora, então vem um monte de deputado agora, não, tem que fazer alguma coisa. Então, qual é sempre a ideia? Vamos aumentar a pena. Não, eu acho que você tem que ter. Você não pode ter que masmorra. Porque o bicho, eu não estou querendo comparar, mas comparando, se você pegar um cachorro e colocar ele dentro de uma jaula e der pouca comida e maltratar ele, quando ele sair, ele vai morder todo mundo. Ele vai ficar revoltado. É a mesma coisa o preso. Ele tem que cumprir a pena dele. Ele não tem que ter regalias. Sabe, eu me lembro uma vez uma frase, eu assisti uma palestra sobre como era o sistema carcerário, que eu conheço pouco, no Japão. Aí disse que o camarada entrou e falou: eu tenho meus direitos. Eu falei: não, você tinha quando você estava do lado de fora, aqui não. E você não tem direito. Você é um condenado, você vai cumprir sua pena e ponto final. Outra coisa que eu acho, tenho convicção disso, trabalhar, obrigatório, para pagar seu... E não é só pagar a estadia dele, que o Estado é bastante oneroso para o Estado, e um péssimo trabalho, que todo o Estado faz, é um péssimo trabalho, e também remunere o preso, para que quando ele saia, ele tenha alguma coisa. Concluo com isso. Qual é o maior índice de reincidência? Brasil. É um entra e sai das cadeias. É preso 10 vezes. E um preso uma vez me disse, 10 vezes. Falei: pô, você já está condenado, você não se arrepende? Ele falou: eu não tenho mais nada a perder. Eu falei: por quê? Eu estou mais condenado há mais de 100 anos. O que eu tenho a perder? Entra e sai. Maioridade penal. Eu acho que tem que diminuir. O mundo mudou, né? A gente viu o caso agora do Orelha. Do cachorro, dias atrás. 4, 5 jovens menores de idade fazendo aquela barbaridade, né? E são menores de idade, quer dizer, não vai São dar impunes, né? Não vai dar nada. É uma pena, né? Uma pena, mas ao mesmo tempo, O pai né? de um mandou ele para os Estados Unidos, o outro também. Fica por isso. E isso porque isso não é raridade acontecer, não. Acontece. Muitos jovens fazem isso. Eu me lembro, eu era moleque, tinha um garoto que pegava cachorrinho. Pura maldade, né? Mas Pura maldade. E acha bacana fazer isso. A violência está demais, não está? Tá. E nós acabamos, eu falo sociedade, nós acabamos nos acostumando. Como é que você compara quando você cobria a violência antes e a violência de hoje? Mudou muito. Hoje, nós tínhamos até, vamos dizer, até a década de 80, nós tínhamos o ladrão glamour. Nós temos grandes nomes. Sim, batedor de carteira. Eu entrevistei alguns velhos batedores de carteira, aquilo era uma arte. É uma arte até Aquele hoje. italiano famoso. O Meneghelli. Então tinha aquela coisa meio que tiro dos ricos para dar para os pobres. Isso. Não era bem isso, mas era mais ou menos. Era mais ou menos. Aí você tinha Saponga, você tinha Caveirão, você tinha todos aqueles nomes. E havia um respeito, vamos dizer assim, da malandragem.
hoje se perdeu. Hoje está tudo, que eles dizem, faccionado. Então, é a violência pela violência. Você não imagina, e não é aqui o lugar para a gente falar sobre isso, mas do qual é o nível de violência quando uns bandidos entram numa residência com família, o que fazem com as filhas, com mulheres, com crianças. É um negócio pavoroso. Sabe? Hoje nem se divulga isso, poucos, né? Porque a própria polícia tem, sabe, para não acirrar mais os ânimos. Mas você tem hoje pessoas sem um mínimo de compaixão. Você vê alguma luz no fim do túnel? Nenhuma. Até porque eu acho que precisa mudar tudo. E na minha geração, na nossa, pouco vai. Você pode começar a mudar. Você teria que começar ontem, não hoje. Começar a mudar. O que fazer? Você tem que dar estudo. Tem que dar educação. Educação é a primeira base. Segunda, eu cada vez mais, de tanto fazer reportagem policial, infinidade de reportagens policiais que eu já fiz, eu tenho convicção seguinte: a família é o foco. Você tem que... enquanto muita gente pode até me criticar, dizer que mas hoje as famílias... Não, você tem que ter referências. Aí é a família. É a família, não existe. E a família não precisa ser o pai e a mãe, pode ser só o pai, só a mãe. Hoje nós temos famílias diferentes, não tem problema se é homem ou homem. Teu tio, teu primo. Você tem família, você tem gente, você tem que ter referências. Saber que, olha, aquilo é assim. Quando desgarra, é o que acontece. E cada vez mais a droga veio para ficar. Essa desgraça da droga. E a liberação, eu acho que os governos incompetentes e também com interesses porque combater o narcotráfico é muito difícil. Porque entre o traficante e o policial, o próprio policial fica com o traficante. É muito dinheiro, Fábio. É muito dinheiro que corre. Então você está hoje impregnado. Mas parece que o traficante é vítima do... Bom, do viciado, né? pelo amor de Deus, né? Não vamos... É incrível isso. E uma coisa, que você, quando você, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu não conheço tanto o Rio de Janeiro, mas conheço um pouco a criminalidade carioca, quando você proibiu a entrada da polícia nos morros, você fez com que o crime organizado tomasse conta e ficasse dono daquele território e dono daquelas pessoas que moram ali. Mas aí é o nosso Supremo, né? Que mete o bedelho onde não deve, né? E qual a diferença entre o Rio e São Paulo? É que o morro é do lado, lá. Aqui não, a periferia é longe. Mas pega seu carro e vai para a periferia de São Paulo, Zona Leste, Zona Sul principalmente, mas também a Zona Norte, que é mais curta, e vai ver se você entra lá. A Zona Sul eu conheço bem. É um foco de criminalidade muito grande. Você pega a coisa que eu até brinco, falei assim, não vai quando anoitece. Porque você... Não é bem recebido. Não é bem recebido. Eu estava vendo ainda essa semana aqui. Isso não era assim, viu? Mudou. Um recordista de roubos das estatísticas oficiais é o Capão Redondo. Isso não existia. Jardim Ângela, Capão Redondo, aquela rua, porque é todo... Mas por que mudou? Porque nós tínhamos o seguinte, nós tínhamos aqui o Fleury contratou, quando ele era secretário de Segurança Pública, um professor de estatística chamado professor Pérez. E eles começaram a mapear as estatísticas, boletim de ocorrência. E fazia aquilo, era um grande avanço, que é um Infocrim, um informativo criminológico, né?
Aí você tinha as manchas escuras, é onde tinha homicídios. E as manchas achuradas é onde você tinha roubo. Então era bem a divisão. A periferia tinha morte, mas não tinha assalto. Agora não. Até o cara da periferia é assaltado. Elvio, o jornalismo policial muitas vezes cai no sensacionalismo, né? Para você, qual é a forma ideal de noticiar esses casos de policiais? É ficar na informação, é sem querer chamar demais você, porque eu acho que o que é o sensacionalismo não é o fato. O fato em si já é extraordinário. Sim. É o profissional. Você pode muito bem fazer um jornalismo policial sem ser espalhafatoso, dando informação. Nós procuramos, e aí não sou só eu, vários nomes que passaram pela Jovem Pan fazendo reportagem policial, sempre usaram a cartilha da Jovem Pan. Vamos fazer. E um deles, que depois virou o grande nome do jornalismo policial brasileiro, o Afanásio Jazade. O Afanásio, eu substituí o Afanásio na Jovem Pan como repórter policial. Ele era. E depois ele foi. É que ele tinha um jeito de fazer. Né? Ele conseguia conversar com um bandido na cadeia. Era uma coisa meio... Não é? Eu gosto muito do Afanásio, meu amigo, até hoje. Por coincidência, nós sempre fomos vizinhos. Ele sempre morou na Moca e eu também. Ele mudou de lá da Moca, mas ele está sempre lá, porque a família mora lá. E uma lealdade incrível com os amigos. Os amigos, não, sempre. Eu gosto muito do Afanásio. Eu cheguei a trabalhar para o Afanásio um tempo. Em um ano, o Afanásio, ele era deputado nessa época. Ele fazia um quadro no programa Mulheres da Gazeta. E eu trabalhava na Rádio Trianon. E ele foi a Trianon falar com o Fernando, que era o dono da rádio. Falei, Fernando, eu nem sabia disso. Eu vou fazer um quadro aí diário, mas eu vou gravar 2 dias da semana com casos policiais. Eu queria que o Elvio fizesse para mim. Você libera ele para mim? Não, Afanásio e o Fernando, e eu também era já... Aí eu comecei a fazer. A gente fazia um quadro, era eu e o Zancopé Simões. Ô Elvio, não falamos nem metade do que Sim. eu gostaria. A pauta aqui com você é bem extensa, porque você tem conteúdo, você conhece polícia, né? Eu fiquei muito feliz com a sua presença hoje aqui. Espero que você volte para a gente falar mais um pouquinho. Sua disposição. Sobre polícia, sobre violência, que vai ser o tema da eleição desse ano, com certeza. Podemos até falar. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, mais uma vez, agradeço você, Fausto, agradeço a toda a tua produção. E muito obrigado pelo convite. Você é um amigo querido. Você também, no coração. Aos nossos queridos espectadores, o meu muito obrigado e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Um abraço a todos.